Eu saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando escrevia para as igrejas, ele iniciava suas cartas assim, né? Com a graça, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus estivesse com a igreja. E nós continuamos desfrutando dessas duas coisas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento com você, pedindo que Deus esteja nos vinculando no seu amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, como diz a palavra de Deus. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelas nossas vidas e por nós podermos buscar a Tua presença. Nós te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E acima de qualquer outra coisa, a Tua presença conosco. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que dá vida aos animais, o Deus que não deixa faltar água, não deixa faltar alimento, e ainda assim tem uma relação pessoal, particular conosco por meio de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque na Tua grandeza o Senhor se importa com seres tão pequenos como nós. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos entoar o hino de número 26, um hino bem conhecido, que fala da grandeza de Deus. Você pode pegar aí o seu inário, se você quiser cantar comigo. Né? Eu tenho certeza que vai ficar muito mais agradável se você cantar esse hino comigo. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E a última estrofe ela é diferente e o coro também é diferente. Né? Então preste bastante atenção nisto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado
grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Essa última estrofe é uma festa, né? A proclamação da nossa esperança. Alguém falou que depois que nós morrermos, nós vamos desfrutar da eternidade. Essa não é toda a verdade, porque nós já estamos desfrutando da eternidade hoje. Porque a eternidade é o relacionamento com Deus. A nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, o nosso corpo vai se acabar, mas a alma já está experimentando a eternidade de Deus, que é o relacionamento vivo e alegre com Deus. Muito bem, nós vamos continuar o nosso culto, né? Voltando os nossos olhos para o livro de Salmos. O livro dos Salmos, um livro muito importante, porque é o cancioneiro do povo de Israel, né? Assim como nós temos aí os nossos cânticos, Israel tinha o seu livro de cânticos, e é o livro dos Salmos. Por isso a gente não fala Salmo capítulo tal, porque um salmo é um hino. A gente não fala abra o seu inário no capítulo tal, a gente fala abra o seu inário no hino de número tal, não é? Então, Salmo 95, Salmo de número 95, é um convite ao louvor e à adoração a Deus. Eu convido você para ler comigo este salmo. Você pode pegar a sua Bíblia aí, né? E nós juntos vamos fazer essa leitura. Salmo de número 95, você pode usar a sua Bíblia do celular, pode usar a sua Bíblia aí de papel, né? Ou alguma outra coisa que você tenha. O Salmo então diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele termina com essa nota triste, né? Com essa nota ruim aqui do povo de Deus, aqueles que não entraram na terra prometida, não entraram no descanso do Senhor. Mas o convite está estabelecido. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Tem muita gente que pensa que religião é só para tirar a alegria das pessoas, só para impedir que elas sejam alegres, que elas sejam felizes. Muito pelo contrário. Na casa do Senhor há grande alegria, porque o Senhor é a nossa grande alegria. E o texto diz aqui no verso 5, não é? Nas suas mãos, o 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Preste atenção. Dele é o mar, pois ele o fez. Isso vai ser importante para nós no que nós vamos meditar nesta noite. Mas nós vamos continuar aqui com o nosso culto,
se eu achar aqui a minha liturgia. Achei. Nós vamos continuar, como aqui um convite para cantarmos ao Senhor com alegria, com júbilo. Eu quero cantar entoar mais dois cânticos com você. E o primeiro deles fala da confiança daqueles que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá para viver, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá para viver, porque sem Jesus você não tem a certeza da vida eterna. E você não experimenta na sua alma, no teu ser mais interior, esta segurança de que você já está vivendo a vida eterna. E então, o melhor que sobra é se a morte for o final. Porque se a morte não for o final e se alguma coisa existir, ela não vai ser boa. Porque você não é bom o bastante. Mas aquele que está em Jesus sabe que não é bom o bastante. Mas ele descansa na bondade de Jesus. E a bondade e a justiça de Jesus é colocada na sua conta. Não é? Uma última música que eu quero entoar fala da exaltação de Jesus.
Ele foi exaltado acima de todos. E nós entoamos em seu louvor e em sua glória. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós vamos passar para a meditação na palavra do Senhor. E para isso eu quero convidar você a abrir num texto bem conhecido, num acontecimento em que Jesus manifestou a sua glória, glória que estava escondida no homem, né? Capítulo 4 de Marcos. Talvez você até tenha imaginado que nós iríamos meditar nesse texto. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Nós estamos tendo aí um número de pessoas visualizando entre 17 a 21, 22 pessoas. É um prazer estar com todos vocês que estão aí assistindo conosco. Minha sugestão é que você permaneça. Se você tem mais de um culto ao vivo, que você permaneça em um deles, para que você possa ser abençoado, né? Para que você possa realmente receber a palavra que Deus tem para você. E para que você tenha também uma postura correta diante do Senhor, de adoração. Diz então a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal, ou grande vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, eu quero fugir à tentação de ficar com muita técnica, olhando para o texto com muita técnica, para tirarmos algumas lições de o que nós podemos fazer em meio à tempestade. Nós experimentamos tempestades na nossa vida, não é? A vida não é feita de tempestades somente.
A vida tem a sua normalidade, né? Até porque, na maior parte do tempo, nós estamos em terreno seguro, nós vivemos com uma certa tranquilidade. Porém, invariavelmente, tempestades surgem na nossa vida. Já surgiram e passaram, e outras surgirão e passarão também. Especialmente porque Deus usa as situações ruins e dramáticas para nos convencer da nossa pequenez, da nossa falência e para nos ensinar a depender dele e também para nos aperfeiçoar, como diz Tiago na sua carta, no capítulo 1, dos versos 2 a 4. As tribulações têm o seu lugar, não é? Os sofrimentos têm o seu lugar. Então, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor nos põe no olho do furacão. Essa expressão é interessante, né? É alguém que está no ponto exato onde o furacão está batendo e puxando as coisas para cima. O que podemos fazer quando estivermos no meio da tempestade? Esse texto, então, nos fala de um momento em que os discípulos de Jesus, junto com Jesus, interessante, importante observarmos aqui que Jesus estava no barco, então no seu barco o Senhor Jesus precisa estar. Só que o nosso barco é a nossa vida. E Jesus precisa estar o tempo todo na nossa vida. Jesus não fica um período de tempo e depois sai do nosso barco. Ele quer estar o tempo todo na nossa vida, no barco, não é? Mas mesmo Jesus estando no barco, muitas vezes nós entramos em tempestades, ou tempestades vêm para cima de nós, estando Jesus no nosso barco. O que fazer em meio às tempestades da vida? Então, olhando para esse texto e olhando para o que os discípulos fizeram, eu creio que nós podemos pensar algumas coisas que nós podemos fazer. E uma delas é, na tempestade, clamemos ao Senhor. A melhor coisa que nós temos a fazer é clamar ao Senhor. O Senhor está presente, então clamemos a Ele. No Salmo 107, 4 vezes o poeta diz que os remidos do Senhor, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. 4 vezes o salmista diz isto no Salmo de número 107. Ele diz no verso 6, ele diz no verso 13, ele diz no verso 19 e ele diz no verso 28. Então, se nós dissemos que os salmos são cânticos, este era o refrão desse cântico. Na angústia clamaram o Senhor e Ele os livrou nas suas tribulações. Observe, né, que o povo de Deus, nas suas experiências, tanto como o povo de Deus, quanto na sua experiência particular, passam por tribulações. E o salmista, então, vai nos dizendo que os crentes do Velho Testamento aprenderam esta lição. Na sua tribulação, clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Que bênção! No Salmo de número 40, agora, Davi, o Salmo nos diz que é Davi quem o escreveu, né? A Bíblia nos traz essa informação. E Davi expressa a sua experiência de libertação quando, no poço de perdição, no tremedal de lama, ele diz: clamei ao Senhor, e Ele ouviu e se inclinou e agiu. Quando nós clamamos a Deus, Ele ouve, Ele se inclina e Ele age. Então, no meio da tempestade, o que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor. É muito interessante o que o texto nos diz, né? Os discípulos estavam, então, no meio da tempestade. E era tarde, possivelmente aí já a noite se adentrava, não é? E o que torna a coisa muito mais tenebrosa, muito mais, trazendo mais medo. Mas o texto nos diz que as ondas batiam no barco, se arremessavam contra o barco, e
quando vem um período difícil na nossa vida, geralmente é assim, vem uma onda e bate de um lado, aí vem outra onda e bate de outro lado, aí vem outra e bate de outro lado, e o barco fica balançando, e balançando bastante, né? E o texto nos diz aqui que ele balançava tanto que a água estava entrando e já estava a encher-se o barco de água. Daí vem o pavor deles, porque se o barco enche, logicamente o barco afunda, né? O problema não são as ondas batendo, mas o problema é as ondas, a água enchendo o barco. No meio da tempestade, no meio das situações difíceis na nossa vida, uma coisa vai acontecendo também no nosso interior. Nós vamos ficando estressados, né? Nós vamos ficando angustiados. E essa é a água que vai entrando no nosso barco, e aí a gente tem a impressão de que nós vamos de fato naufragar. E então a melhor coisa que temos a fazer é clamar ao Senhor. Diz-nos o texto que eles então despertaram o Senhor e falaram com o Senhor. É muito importante e muito interessante o fato de que eles clamam ao Senhor. E é interessante também que o texto nos diz que Jesus estava dormindo, né? Eu tenho essa característica, que aliás, quando o meu filho nasceu, eu tinha medo, porque eu achava que a minha esposa, Clecir, ia precisar de mim, e ela ia tentar me acordar, e eu não iria conseguir. Para minha surpresa, né, Deus agiu de forma que eu acordava às vezes sem mesmo ela chamar. E isso foi maravilhoso para mim, porque eu me importava com a minha esposa, eu me importava com o meu filho, me importava com a situação. Quem me conhece com um pouco mais de profundidade sabe também que quando eu converso e quando eu tenho que viajar, eu tenho que tomar algumas providências para combater o sono que me vem durante a viagem. Mas Jesus estava cansado. Ele havia trabalhado o dia inteiro, possivelmente, andado para vários lugares, ensinado a multidão, né? E o seu corpo, a sua natureza humana estava cansada. Então o texto nos diz que Jesus estava dormindo e os discípulos o acordaram. Às vezes a gente não quer incomodar, né? Tem gente que vem conversar com o pastor Jorge e diz: pastor, eu não quero incomodar. Mas o papel do pastor Jorge é atender os irmãos. O papel do pastor Jorge é auxiliar nas dificuldades, é orar pelos irmãos, é orientar, é pedir o auxílio do Senhor, né? E até outras coisas que não da ordem espiritual, mas da ordem de irmão da igreja, são também papel do pastor. Na tempestade, clamemos ao Senhor, incomodemos ao Senhor. Jesus contou a parábola do juiz iníquo para nos ensinar sobre esse direito que Deus nos deu de buscá-lo, de clamar a Ele. Então, na hora da tempestade, vamos clamar ao Senhor, meu querido. O medo toma a nossa vida, sim, toma o nosso coração. E se nós não buscarmos o Senhor, o medo nos domina. Então, é o Senhor quem vai extirpar o medo. Mas outra coisa que nós podemos fazer quando vem a tempestade, no meio da tempestade, é abrir os nossos olhos e enxergar além das aparências. Enxergar além das aparências. E aqui eu me volto para a questão de Jesus estar dormindo, né? Porque o Salmo de número 121, versos 3 e 4, diz que o guarda de Israel não dorme, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Tem até um hino, né, que é entoado por corais, que fala desse guarda de Israel, mas tomando lá o hino do Salmo 121, né, que diz isto: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Ele guarda a tua saída e a tua entrada.
é Ele quem te guarda. E o texto nos diz que Jesus estava dormindo. E eles precisavam enxergar além da aparência humana do Senhor Jesus. Porque em Jesus estão reunidas duas naturezas. A natureza divina, que é Deus, e a natureza humana. Hoje, natureza humana glorificada. Não é? Hoje, Jesus não experimentaria o cansaço, como ele experimentou neste momento. Jesus estava dormindo porque ele estava participando da natureza humana, como a minha e como a sua. Mas hoje Jesus tem uma natureza humana glorificada. Mas eles precisavam então enxergar além daquilo que parecia. Deus está dormindo. Muitas vezes nós pensamos que Deus está dormindo. Onde está Deus? Né? Onde está Deus? Mas Jesus aparentemente estava dormindo. E eles chegam com uma pergunta importante. E é outra coisa que nós costumamos pensar. Eles perguntam: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós vamos perecer todos, inclusive Jesus. Jesus estava dormindo no barco, mas se o barco afundasse, Jesus também iria ter problemas. Eu não observei se quando isso aconteceu, se Jesus já havia andado sobre as águas, né? Aparentemente não, porque é uma outra experiência, um outro momento, né? Mas eles clamam: não te importas que pereçamos? E às vezes nós temos a impressão de que Deus não se importa conosco, de que Deus falou que ia nos salvar, mas na verdade ele não tinha aquela intenção completa, né? Aliás, a promessa de vida eterna é uma promessa definitiva, queridos. Quando nós recebemos a vida eterna, ela é eterna, ou seja, não há possibilidade de perecimento. Não há possibilidade de perecimento. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O que não significa que você pode andar em pecado, porque pecado não faz parte da personalidade do Filho de Deus. Mas eles perguntam: não te importas que pereçamos? Estavam ali os 12 apóstolos com ele. Ou seja, a igreja iria afundar. A igreja, meus queridos, não vai deixar de estar na terra até que Jesus volte. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos as palavras do apóstolo Paulo, que diz, né, que nós iremos fazer isso até que o Senhor volte. Então é uma promessa maravilhosa de que Deus vai sustentar a sua igreja em todo o tempo. Naquele momento, tudo que existia de igreja estava dentro daquele barquinho. E eles chegam e perguntam: Senhor, não te importas que pereçamos? É lógico que o Senhor se importa conosco. É lógico que o Senhor está envolvido no seu cuidado para conosco. Então, procure enxergar além das aparências. Enxergue o Senhor presente. Enxergue que o Senhor se importa, que o Senhor está envolvido com todo o seu ser. E há uma outra coisa que nós podemos fazer, que é, na tempestade, revisemos o que o Senhor tem nos falado. Revisemos o que o Senhor tem nos falado. Por isso você precisa conhecer a Bíblia, para que você possa revisá-la, não é? No verso 35 diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Aqui é uma ordem, é um imperativo, mas é também uma promessa. Jesus não falou: vamos até o meio do mar. Ele falou: vamos até a outra margem. Você precisa ouvir com cuidado o que Jesus tem nos dito. Você precisa ouvir com o coração. Em Mateus capítulo 8, verso 18, é o mesmo texto, mas eles
diz-nos o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Aqui no texto de Mateus, depois que Jesus fala isso para os discípulos, há o relato de que algumas pessoas se dispuseram a seguir Jesus, mas Jesus disse algumas verdades ali que nós entendemos como um desanimar a pessoas que não estão com um interesse genuíno em Jesus. Mas Jesus diz: passemos para outra margem. Mas eu também quero lembrar a você que em Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesus chamou os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Jesus os chamou e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ora, pessoas que morrem no meio do mar não podem ser pescadores de homens. Jesus tinha dito para eles que eles seriam pescadores de homens. Pessoas que já morreram não podem pescar homens. Então eles tinham que colocar na palavra de Jesus a sua fé, procurando entender o que ela significa. Você precisa ler a Bíblia pedindo que Deus te ajude a compreender o que ela significa. Você precisa de auxílio do Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesus diz a quem nós devemos temer. Nós não devemos temer a morte do corpo. Jesus diz assim: não temais aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que depois da morte, depois de matar, pode também lançar no inferno as vossas almas. Nós não devemos temer a morte do corpo. Eu vejo muito crente aí morrendo de medo de morrer. Meus queridos, nós precisamos aprender com o Senhor que, embora a morte nos roube de queridos, mas ela também nos aproxima de Jesus. Jesus é a pessoa mais preciosa que existe. E quando você sair desse corpo, a sua alma vai estar junto com Jesus. E depois a coisa só melhora. Depois é novos céus e nova terra e um novo corpo. Então, nós precisamos aprender que a morte não deve ser temida. Estevão aprendeu isto. O apóstolo Paulo aprendeu isto. Pedro aprendeu isto. Tiago aprendeu isto. Não é? Quando você lê o comecinho do livro de Atos ali, os primeiros 8 capítulos, 9, você logo vai ver ali a decapitação de Pedro. Né? E todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, morreram de morte violenta, porque anunciavam o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a ver a morte com outros olhos. A morte não é para ser temida pelos cristãos. A morte é como uma viagem para outro país, onde nós vamos encontrar aquele a quem nós mais amamos. Você precisa olhar para as promessas eternas de Jesus e descansar nelas. Na tempestade, revisemos o que o Senhor nos falou e descansemos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou assim terminar o nosso culto dessa noite. Aliás, eu quero terminar cantando o hino Mestre, o Mar se Revolta, que é o hino de número 254. 254. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Mas o Salvador está presente. Nós temos a sensação da sua ausência, mas ele está presente. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos,
assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, ou a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, ou a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão boa bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, firme ao teu lado, ó Mestre, dono do terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, ou a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero, neste momento, pedir o teu auxílio ao coração de cada um dos nossos queridos que estão conosco, ouvindo, assistindo, ó Deus, a nossa transmissão, participando conosco. Ó Deus, obrigado por essa experiência tão abençoadora de podermos, ó Deus, juntos ouvir a tua palavra, os irmãos nas suas casas, cuidando da sua saúde, cuidando, Senhor, para que não haja contaminação, mas, ó Deus amado, podendo juntos nos voltarmos a Ti e ouvirmos a Tua palavra, cantar louvores ao Senhor e, ó Deus amado, sermos abençoados pelo Teu falar conosco. Senhor, sustenta o nosso coração. Ensina-nos a clamar ao Senhor, ensina-nos a enxergar além das aparências e ensina-nos também, Senhor amado, a rever aquilo que o Senhor tem falado, já tem falado a nós.
em nome de Jesus. Amados, que Deus possa abençoar a sua vida, para a glória do seu nome. Amém. Uma boa noite a todos.